Vocês provavelmente devem ter visto as cenas, alguns dias atrás, do Bolsonaro sendo bicado por uma ema no Palácio da Alvorada. Ele estava alimentando uma das emas e ela foi lá, deu uma nhaque na mão dele. Isso se repetiu alguns dias atrás também, né? Outra ema bicou o Bolsonaro. E ontem a cena que estava circulando na internet, né? E é assim... É o cúmulo do patético, é o Bolsonaro com essa caixa de cloroquina atrás das emas. Isso, bem, todas essas três cenas viraram piadas, né? Surgiu até imagens da ema antifascista, ou que as emas fazem mais pelo Brasil do que muitos opositores políticos do Bolsonaro. Mas o fato, gente, é que agora o que a gente observa é o seguinte: o Bolsonaro ele está com coronavírus, fez 3 exames, os 3 exames deram positivos, ele está lá isolado no Palácio da Alvorada. Como uma pessoa que se comporta como uma criança mimada, ele não consegue sossegar. Ontem mesmo ele saiu de moto pelos arredores do palácio, sem máscara, e foi cumprimentar funcionários da limpeza, e que podem ter sido contaminados pelo Bolsonaro, porque eles estavam bem próximos dessas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente vê essas cenas ridículas do Bolsonaro, nesse confronto com as emas antifascistas, a gente também tem uma pesquisa de ontem que demonstra que a aprovação do Bolsonaro aumentou nesses dias. Aí você percebe a relação, pelo menos eu percebo, quando ele fica quieto, doente. Por exemplo, se vocês se recordarem aqui, teve um período no qual ele foi pro dentista, teve que ficar dias sem abrir a boca, sem falar, e naquele momento aumentou a popularidade do Bolsonaro e as crises diminuíram. Ele é um sujeito que quanto mais fala, quanto mais aparece em público, mais crises ele gera. O pior adversário do Bolsonaro, o pior inimigo do Bolsonaro é ele próprio. Porque agora, como eu disse, há alguns dias isolado, muitas das crises criadas por ele diminuíram bastante. Tanto que fica mais popular. É do Poder 360 e a manchete é: a aprovação do governo Bolsonaro sobe para 43%. Desaprovação está em 46%. Então, quanto mais ele fala, mais ele se complica. E relacionado a isso também, a gente tem visto uma mudança de posição do Bolsonaro, já tem um tempo, na verdade, mas é de se afastar da ala radical, ou seja, da ala olavista principalmente, que é a ala mais doida do governo, se afastar dessa ala radical e tentar se aproximar agora do centrão. Bem, ele já tem feito isso há alguns meses, né, se aproximar do centrão, porque se ele não fizesse isso, talvez já houvesse caído. A gente fala muito sobre o impeachment do Bolsonaro aqui, esse assunto agora meio que esfriou um pouco nas últimas semanas e meses, depois da pandemia. A gente fala muito sobre o impeachment do Bolsonaro, isso seria desejável, que ele realmente saísse e alguém minimamente competente entrasse no lugar, mas ao fazer essa manobra, ao começar a puxar agora políticos dessa ala fisiológica, essa ala sem comprometimento ideológico e que se movimenta de acordo com o poder, ao comprar esse suporte, isso vai dando uma sobrevida para o Bolsonaro e até talvez o leve até uma próxima eleição. Então, quanto mais quieto ele ficar e quanto mais desse suporte ele for comprando, mais político tradicional ele vai se tornando também. E isso, por um lado, vai contra tudo que ele disse, que ele falava isso, né, em campanha eleitoral, que ele jamais governaria no toma lá da cá, que ele mudaria tudo que estava lá, que ele não faria o jogo da velha política e, ao mesmo tempo, tudo que ele faz agora, pelo menos na prática e não apenas na ideologia ou naquilo que ele diz, tudo que ele faz é a velha política, é a tal velha política que ele tanto condenava e que levou muita gente a votar no Bolsonaro. Muitos brasileiros votaram nele porque pensavam que tudo mudaria, que toda a mamata terminaria, que tudo seria diferente, que ele limparia e que seria um novo país sem corrupção. Vale lembrar que essa mensagem de limpar o pântano, limpar o esgoto, foi a mesma mensagem usada pelo Donald Trump, pelo atual presidente dos Estados Unidos e que vai disputar agora a reeleição esse ano. E o negócio está complicado lá para o Trump, né? É importante mencionar isso porque a própria permanência do Bolsonaro, a própria maneira como ele vai governar e tentar reconstruir o Brasil ano que vem, dependerá muito das eleições dos Estados Unidos. Esse ano ocorre a disputa entre Trump e Joe Biden. Tem também o Kanye West, mas sinceramente a gente não precisa levar muito a sério, né? O Kanye West, o rapper, ele está agora se candidatando à presidência dos Estados Unidos. Teve um comício dele essa semana que foi uma coisa assim, simplesmente inacreditável, inacreditável mesmo. Ele falou um monte de besteira, falou que o pai dele queria abortá-lo, falou que ele transava com outras pessoas, enquanto que ele estava com a namorada dele, a Kim Kardashian, e que
Bem, foi uma coisa insana. Sinceramente, o Kanye West é alguém também que está se autodestruindo. Ele é tipo o Bolsonaro, assim, quanto ele mais fala, pior fica para ele. Mas os únicos candidatos viáveis na eleição presidencial norte-americana são o Trump e o Joe Biden. E o Trump também fez uma série de entrevistas essa semana, uma pior do que a outra, né? Ele fez um suposto teste de... como é que eu posso dizer? De lucidez mental, de capacidade mental, que é um teste para quem tem Alzheimer. E ele disse que ele foi muito bem nesse teste. E é um teste aparentemente bastante simples. E ele está se gabando agora de que fez esse teste de sanidade, né, de lucidez. E ele desafia o Joe Biden, o rival dele, a fazer um teste de lucidez também, a fazer um teste de Alzheimer. E ele acha que o Joe Biden não passa. Mas como eu disse, o futuro do Brasil, de certo modo, também depende do futuro do governo Trump, já que é um dos principais aliados do Brasil nessa pauta ideológica, de fato, né? Tanto na mensagem externa, no modo como eles se comportam, quanto no modo como eles governam também. O Bolsonaro é conhecido fora do Brasil como o Trump dos trópicos, e ele se orgulha desse título. Isso é algo que o deixa lisonjeado, e mesmo essa insistência na cloroquina, como a gente viu na cena ali, o Bolsonaro com a cloroquina atrás da EMA, mesmo essa insistência na cloroquina partiu inicialmente do próprio Trump. Então vai lá o Trump, fala isso, e o Bolsonaro acaba reproduzindo esse discurso trumpista, e agora, até onde a gente saiba, tem 4 milhões de doses no Brasil, uma grande parte fabricada pelo Exército Brasileiro, doses de um remédio cuja eficácia aparentemente é nula. Até o momento, não há nenhum remédio, nenhum tratamento eficaz contra o coronavírus. A gente vai ter que esperar uma vacina que pode ser que surja em 2021, ou seja, tem tempo ainda pela frente. Mas você tem um presidente no Brasil agora, e nos Estados Unidos anteriormente, que insistia nesse tratamento que não tinha a menor comprovação. E isso reforça também os paralelos entre Trump e Bolsonaro. São dois governantes que, quanto mais eles falam, mais eles se complicam. Que o modo como eles procedem torna essas pessoas seus piores adversários. Inclusive, quero mencionar aqui uma reportagem também interessante da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: acabou a era dos disparos em massa nas eleições. A privacidade está mais discutida, diz pesquisador. E nessa entrevista, na verdade, com o Maurício Moura, que é um especialista em Big Data, uma coisa que ele diz aqui, que pode nos dar uma luz no fim do túnel, ajudar a pensar no futuro pós-Bolsonaro e pós-Trump e pós-pandemia também, que ele diz que muitos mecanismos digitais que levaram à eleição do Bolsonaro e também possivelmente à eleição do Trump, que os outros mecanismos, mas também foi graças às redes sociais, muitos desses mecanismos estão desaparecendo. Então há uma tendência na leitura do Maurício Moura de que nas próximas eleições, nesse caso no Brasil, a gente vai pensar nas eleições municipais e para vereadores, haja uma tendência de sair dos extremos em direção ao centro, porque a pandemia leva o jogo para um outro sentido. Já não é mais uma necessidade que os brasileiros têm do antissistêmico, de candidatos que vão romper com tudo, porque já viram que não funciona isso. Muita gente que votou no Bolsonaro pensando que ia mudar tudo já se frustrou. Então, há uma tendência a políticos tradicionais, a políticos mais consolidados, a uma visão um pouco mais centrista da política e não puxando tanto para a extrema-direita como aconteceu na última eleição no Brasil. Só que tem um fator adicional nesse caso, né? Porque como a gente está no meio da pandemia agora, não haverá a possibilidade de corpo a corpo dos políticos. Ou seja, eles não vão poder sair às ruas para poder fazer campanha eleitoral. Voltando ao Trump aqui, que está durante a campanha eleitoral dele agora, ele tentou fazer um comício em Tulsa, no estado de Oklahoma. Na época, os TikTokers e os K-popers se uniram para trollar o Trump, mas foi um fiasco total. Ele foi falar para um estádio praticamente vazio. Então isso levou a uma redefinição da campanha eleitoral dele e certamente no Brasil também acontecerá algo parecido. E segundo o Maurício Moura, os políticos que já têm uma base virtual, né, uma base digital, que já têm apoiadores na internet, que já têm um alcance nas redes sociais, estarão em vantagem em relação a outros candidatos. Então eu vejo que se pode renovar um pouco a política nas prefeituras, porque há uma tendência que candidatos mais jovens consigam lidar melhor com essa tecnologia. Isso pode levar a uma renovação em termos de idade mesmo, de prefeitos e vereadores mais jovens no Brasil. E como o Bolsonaro, de acordo com a reportagem, também disse que ele não pretende apoiar ninguém, ou seja, ele não vai ficar agindo como cabo eleitoral de nenhum candidato,
isso pode sim reduzir bastante o alcance da base bolsonarista nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Pode acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos quando houve a eleição, a midterm election, que é uma eleição de meio de mandato, quando o equivalente americano da Câmara dos Deputados viu uma renovação tremenda nos seus quadros. Muitos jovens, muitas mulheres se tornaram congressistas, pessoas de minorias étnicas, de minorias religiosas. Então, naquele momento, isso apresentou uma luz no fim do túnel para os americanos. A gente entrou nesse abismo que é o Trump e talvez tenha uma saída. Então as eleições municipais agora no Brasil podem sinalizar essa luz no fim do túnel para os brasileiros. Pode mostrar que a saída é por outro lugar. Eu sei que a gente começou esse vídeo aqui com as emas e com o Bolsonaro enfrentando as emas antifascistas e acabamos nas eleições municipais, mas é porque tem a ver com isso, na verdade, né? A gente tem um presidente que está isolado agora por causa da doença, do coronavírus, que, quieto, acaba causando muito menos estrago no próprio governo dele, porque ele é um gerador de crises. Como a gente observa essa aproximação agora dele com a velha política que ele tanto criticava, e do qual ele fazia parte, na verdade, né? Ele, como deputado, ele fazia parte desse sistema político brasileiro, então sempre fez parte dessa velha política. Ele promete entrar e acaba agora tendo que se adequar às regras do jogo, que no fundo acaba sendo a única regra do jogo que existe, acaba se adequando a isso. E como, ao mesmo tempo, isso pode ir levando a uma frustração em relação a toda essa retórica antissistêmica, de mudança de tudo. Porque não existe mudança de tudo. E como o futuro do Bolsonaro pode sim estar atrelado ao futuro do Trump. Se o Trump não se reeleger, isso vai mudar muito o jogo político mundial, internacional, e também vai abalar certamente uma forte estrutura do Bolsonaro, que é esse apoio, esse vínculo, esse alinhamento entre Brasil e Estados Unidos, como eles fizeram ao longo do mandato do Bolsonaro. Então, o que eu quero saber de vocês hoje é o seguinte. Primeiro, como você vê agora esse cenário para as eleições municipais, como mencionei aqui, se você tem visto, se você tem acompanhado as notícias na sua cidade ou na sua região aí, o que você espera? A gente tem visto, por exemplo, alguns nomes que vêm bastante badalados e que estão sendo debatidos e que não sei até que ponto terá uma viabilidade real durante a campanha, mas certamente vem com um hype. Por exemplo, a campanha do Boulos com a Erundina em São Paulo. Como você tem visto isso? Se pode levar uma renovação de fato nos quadros e levar a política para uma outra direção, muito menos fanatizada, muito menos radicalizada, como o próprio Bolsonaro tem feito agora. O próprio Bolsonaro está compreendendo as duras penas que a radicalização tem prejudicado o governo dele. Você também tem acompanhado o cenário norte-americano com o Trump. Se você pensa que tem alguma chance de ele se reeleger, e caso ele não se reeleja, como isso pode impactar o governo Bolsonaro e o Brasil? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, assine o canal. Confira o meu livro, Minha Especialidade é Matar, Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil, que já está chegando na casa das pessoas agora. Alguns compradores já receberam o livro em casa e semana que vem começa a chegar nas livrarias do Brasil também. Confiram e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.